Você sabia que o número de mulheres no mercado de trabalho de tecnologia da informação não ultrapassa os 15% e que o percentual da presença feminina nos cursos de graduação em tecnologia na UFRN fica entre os 10% e 15%? Pois é para falar sobre essa realidade e o que pode ser feito para mudá-la que a gente conversa hoje com a professora do Departamento de Informática e Matemática Aplicada, Mônica Pereira. A professora Mônica também é coordenadora do Grupo de Mulheres na Engenharia da UFRN e resolvemos falar com ela sobre essa temática, inspirados pelo Dia Internacional da Mulher. Oi, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação no Papo Metrópole. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação enorme poder participar desse projeto. Professora, a gente sabe da desigualdade de condições que a mulher enfrenta no mercado de trabalho. Essa não é uma realidade diferente na área da TI, não é verdade? É verdade, inclusive a desigualdade até se acentua quando a gente fala de profissões que têm maioria masculina, como é o caso da área de tecnologia. As mulheres elas enfrentam muito mais dificuldades e dentre os problemas estão o fato do ambiente ser mais hostil, ser permeado de comportamentos sexistas, às vezes piadas, brincadeiras. Em relação aos exemplos, são muito relacionados à invalidação da capacidade intelectual. Por dizer que mulher não sabe programar ou não sabe matemática. No mercado de trabalho também, as mulheres acabam tendo menos oportunidades de expor ideias, às vezes elas nem conseguem falar porque são interrompidas. Mulheres também encontram mais dificuldade em ascensão de carreira, de salários. A gente tem muitos relatos, e eu tenho muitos relatos de colegas que acabaram não conseguindo ascender aos cargos de direção, por exemplo, e o sexismo foi um fator importante nesse caso. Outro exemplo muitíssimo comum é até a questão da maternidade. As mulheres que são mães ou que estão em idade que os empregadores consideram que têm um potencial de ser mães, muitas vezes não conseguem vaga ou até são demitidas logo depois de retornarem da licença maternidade. E quais são os números que apontam para essa desigualdade entre homens e mulheres na universidade e também no mercado de trabalho? No caso aqui do Brasil, os estudos que a gente tem mais recentes são relacionados com plataformas de recrutamento digital que fazem análise de candidatos e vagas. Uma das principais agências lançou, inclusive, uns resultados que mostram que ainda os homens ainda são maioria nessas áreas, ocupando as vagas de tecnologia, e ainda mais exacerbado quando a gente fala de vagas de desenvolvimento. A gente vê uma ocupação feminina nessas vagas de desenvolvimento de um pouco acima de 10%. A média de salário das mulheres é em torno de 15% menor do que a dos homens. Em relação às universidades, a gente também tem resultados, inclusive a Sociedade Brasileira de Computação lançou recentemente um levantamento estatístico. Eles analisaram ingressantes, pessoas matriculadas e concluintes. E as mulheres ocupam em média 15% das vagas dos cursos de tecnologia. Essa taxa ainda é menor do que o do início dos anos 2000, que era em torno de 25%. Então a gente ainda está vendo uma redução na quantidade de mulheres participando desses cursos. Pensando na necessidade de reverter esse quadro, o que as empresas e a universidade podem fazer para promover a inserção de mulheres na TI? Bom, existem muitas ações possíveis, mas que envolvem mudança cultural. Então, começa, por exemplo, para diagnosticar o problema. As empresas e as instituições de ensino, elas precisam ouvir as alunas, as professoras, as profissionais, para poder entender o que é que acontece. Depois do diagnóstico, tem a questão do acolhimento da mulher também. Ela precisa sentir que aquela situação que ela reportou vai ser ouvida, vai ser levada em consideração e respeitada. Além disso, vem a questão das ações educativas, que aí, de fato, as empresas, as instituições de ensino precisam investir em palestras, seminários, rodas de conversa, que possam fazer com que todos os profissionais daquela empresa consigam entender que situações são essas e consigam identificar no seu dia a dia como é que eles estão contribuindo. E, por fim, eu diria ações punitivas, quando tem casos mais graves de assédio moral, sexual, não só investigar, como punir. Para isso, envolve que a empresa, de fato, queira fazer essa mudança cultural. Quando a gente investe em diversidade, que a gente aumenta o quadro de profissionais de diferentes culturas, diferentes gêneros, etnias, eles trazem soluções diferentes e inovadoras e criativas. Além de uma questão de justiça, é uma questão de eficiência também, não é? A senhora poderia citar algumas referências femininas na área? O cenário ainda não é o desejável, mas a gente já tem alguns nomes que são motivos de bastante admiração que a gente tem. Por exemplo, a diretora executiva do
do YouTube, Susan Wojcicki. A diretora executiva, a CEO da AMD também, é Lisa Su, o nome dela. Brenda Wilkerson é outro nome, a diretora executiva do Instituto AnitaB.org, que é um instituto enorme, de alcance internacional, que busca justamente trazer mais mulheres para a área de tecnologia. E tem alguns outros nomes também que a gente tem olhado e tem buscado como inspiração na área. Para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é e quais atividades do Grupo de Mulheres na Engenharia da UFRN. O Grupo Mulheres na Engenharia realiza algumas ações, tanto técnicas quanto culturais, na UFRN e fora dela. E o objetivo é para a gente poder discutir e muitas vezes celebrar a participação de mulheres nas áreas de tecnologia. Não somente tecnologia, nas áreas de engenharia, exatas. E o grupo ele é vinculado a uma organização profissional internacional, que é a I3E, que atua para o desenvolvimento de tecnologia em prol da sociedade. A gente tem voluntárias alunas graduandas do bacharelado em tecnologia da informação, do bacharelado em ciência e tecnologia, da ciência da computação. Então, são todas as pessoas interessadas nessa questão, em discutir, em poder trazer movimentos que permitam a maior inserção das mulheres nessas áreas de tecnologia, né? O Papo Metrópole fica por aqui. Professora, muito obrigada pela sua participação nesta edição especial. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme poder falar um pouquinho sobre esse tema e o grupo está de portas abertas para receber todos os nossos eventos. E não esqueçam de deixar o like e nos seguir nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até logo!